Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Jefferson Lourenço e vamos aí dar sequência, aos nossos 30 padrões de mate. Hoje, na segunda parte do vídeo, vamos fazer aí mais 10 exemplos, começando aí com o mate da besta. Bom, gente, besta é aquela arma, que parece uma flecha, porém ela tem uma coronha, Então essa posição aqui, ó, a gente vai imaginar bem aqui, ó, Aí aqui já lembra a besta, Aquela arma, parecendo uma flecha, E esse padrão aqui, turma, é um padrão de bispo com dama, tá legal? Vamos lá para o primeiro lance, Dama na G3 cheque, rei F1, única. Então olha só o padrão, ó. Você tem uma dama aqui, cercando o rei aqui totalmente. E agora com o bispo na D3 aqui, eu dou o checkmate. Ok? Vamos ver o segundo exemplo aí, Novamente, turma? Novamente aí. Peço para parar o vídeo, entrar e encontrar o mate, Aqui novamente estamos vendo o padrão, Eu tenho a dama, eu tenho o bispo, certo? Então, eu preciso atacar esse rei separado por uma casa com minha dama. Dama na F6 cheque. Única, rei é 8. E aqui, bispo na B5, cheque, mate. Tá bom? Vamos lá. Terceiro exemplo aí. Tenta encontrar o mate da besta aí. Aqui um pouco mais elaborado, Aqui um pouco mais elaborado. Mas aqui é forçado, tá, turma? Nós temos um mate da besta aqui, ó. Tá? Retirado aí de uma partida, Olha que interessante, hein? Olha que interessante. Se esse peão não tivesse aqui, ó, e essa torre também não tivesse aqui, eu poderia simplesmente capturar ali, ó, e já era um mate da besta, ó. Checkmate, tá certo? Então aqui eu preciso de lances forçados, Então o lance correto aqui, ó, torre na D8 cheque. Ele não pode tomar de bispo, porque a torre está cravando o bispo aqui embaixo, tá? Assim que ele tomar de torre, agora sim, ó, sacrifica a qualidade aqui, obrigando esse peão a sair dessa casa, tá? Assim que ele toma, bispo captura H6 checkmate. Aqui o padrão, ó. A dama controlando as casas aqui, ó. A diagonal branca, essa casa ao lado do rei, e o bispo aqui me dá o checkmate. Ok? Vamos passar para outro padrão aí. O mate de Damiano, turma? Mate de Damiano, Ele tem esse nome por causa do famoso peão de Damiano, Esse peão funciona como uma cunhazinha aqui, que cerca esse rei. Olha que interessante. Se esse rei, gente, estivesse aqui na A8, tá? Eu poderia chegar aqui com a minha dama, dando cheque, e realmente depois dar mate nessa casa. Tá certo? Então, quando é assim, ó, basta trazer o rei para A8. Então, uma possível jogada aqui seria torre na A8. Cheque, obrigando o rei para A8. Por que jogar a dama aqui agora não funciona? Por que aqui diretamente não funciona? Porque simplesmente aqui a dama captura em B6 e se der o cheque aqui, o rei vai fugir. Temos uma fuga aí, tá certo? Então o lance correto aqui, ó, sacrifício de torre, Eu preciso trazer o rei para tomar um cheque, para que minha dama chegue na A4 com cheque, ó. Rei captura A8, única. Dama na A4, cheque. Agora rei na B8 e dama na A7, cheque, mate. Tá? Vamos lá para o exercício, hein? Vamos lá para o exercício. Olha essa posição aí, ó. O padrão já está aqui, ó. Eu já tenho aqui o peão de Damiano,
E é muito fácil, né? Mesmo esquema, né? Eu preciso trazer a dama para a coluna H, porém, dando cheque no rei. E a única forma de fazer isso é torre H8 cheque, sacrifício de torre. Assim que o rei captura a torre, novamente aqui dama H1 cheque, rei G8, dama H7, cheque, matei. Ok? Outro exemplo aí, ó. Mesmo padrão, turma. Peãozinho de Damiano aqui poderoso, né, cercando o rei. Novamente, é só fazer o sacrifício da torre, né? Torre na H8 cheque, rei captura a torre, torre H5 cheque, rei G8 e dama na H7 cheque, matei. Tá? Vamos fixar nesses padrões aí, tá, turma? Mate do gancho, já ouviram falar do mate do gancho? Olha que interessante, por que gancho, turma? Olha só, vou dar um checkmate aqui, ó. Geralmente é uma combinação, né, do cavalo com a torre, tá? O que parece um gancho, né? Deixa eu traçar aqui um. Olha só aqui, eu vou girar o tabuleiro. Conseguem ver um gancho aqui, ó? Tá vendo um gancho aqui, turma? Por isso que leva esse nome, tá? Mate de torre com cavalo, né? Pegando o rei por trás aqui, olha só, parece um gancho, né? Por isso que tem esse nome aí. Vamos então praticar. Vamos lá, hein? Vamos lá. Olha só. Aqui, turma, nesse exercício aqui, ó, nós vamos ter dois ganchos aí, né? Pausa o vídeo, né, e tente resolver o exercício, tá bom? Vamos lá. Torre na G7, cheque. Bispo captura G7. Novamente, torre na G7, cheque. Única, torre G6. E torre captura G6, cheque, mate. Podemos ver o gancho aqui, né? Certinho, olha o formato do gancho aí, tá bom? Mais um exemplo, vamos lá, para fixar bem, né? Olha só esse aqui, ó, um pouquinho mais elaborado, tá? Também retirado de partida aí, ó. Novamente, pause o vídeo e tente encontrar esse mate aí. Aqui são mate em 3 lances, né? Mate do gancho. Vamos lá, turma. Cavalo B5 cheque. Rei na A6 única. E agora, turma, eu preciso tirar esse bispo dessa casa, tá? Para a torre em A7 fechar o gancho aqui, tá? Então, simplesmente torre na A8 cheque. Bispo captura 8. Torre na A7, cheque, matei, tá? Mate do gancho. Vamos lá, vamos conhecer outro padrão. O mate de grego. Turma, existe o presente de grego, tá? Que é o primeiro padrão que eu ensino no vídeo, parte 1, né? Esse não, esse é um presente de grego. Qual é o padrão? Um bispo aqui cercando essa casa e a torre aqui dando checkmate no rei, tá certo? Então, nessa posição aqui, simplesmente torre H1 mate. Vamos tentar ver um pouquinho mais elaborado aqui, um diagrama mais elaborado. Tá? Olha aqui que interessante, muito bacana essa posição aqui, também retirado de partida, né? Qual que é o padrão mesmo? Ou seja, eu preciso de um bispo, né? Preciso de um bispo nessa diagonal e a torre aqui cercando o rei aqui, para poder dar um mate, tá? Então aqui tem um lance muito bonito, né? Dama na H7 cheque, tá? Claro que se o rei não tomar a dama, né? Por exemplo, aqui ele jogar o rei na F8, simplesmente aqui dama na H8 já é checkmate, tá certo? Então aqui ele é forçado, né? Assim que eu dou o cheque, ele é forçado a pegar a dama. E agora eu vou dar um mate aqui descoberto, né? Bispo na F7 mate. Olha o padrão aí. Um bispo controlando essa casa e a torre dando mate aqui, tá? Vamos para outro exemplo aí. Também um pouquinho mais elaborado aí, tá? Retirado de partida aí. Essa posição aqui, turma, olha que interessante, né? Qual que é o padrão? Bom, um bispo eu já tenho aqui, né? Controlando a casa. Agora eu preciso abrir a coluna A para conseguir dar esse mate. Bom, a coluna está fechada, né? Tem peões de ambas as cores. Eu sei que cavalo na B6 cheque, tá?
A captura B6. Agora a coluna é semi-aberta, está quase aberta. E aqui dama na B4, né? A ideia de dama na B4 é dama na 3 dando checkmate. Porém aqui as pretas têm esse recurso, né? Torre C4. Qual a ideia? Depois de dama na 3, dando cheque, a torre vai para A4 e bloqueia o cheque. Só que aqui, o que eu preciso no padrão? Coluna aberta. Então simplesmente A4. Sacrificando a dama, né? Sacrificando a dama aí, tá certo? Se torre captura B4, eu abro a coluna agora tomando, né? Cheque. Única bloqueando com a torre, torre captura A4, mate, tá? Mate. E se B captura A4, simplesmente aqui torre captura A4, mate também, tá? Nessa partida aqui, turma, o jogador ele voltou com a torre para C7, tá? E aqui simplesmente bis captura C7, né? E as pretas abandonaram, não tem como evitar esse mate aqui, tá? Então esse é o mate de grego, tá bom? Mate de grego aí. Vamos conhecer outro padrão aí. Vamos lá, hein? Mate Max Lange, tá? Mate Max Lange, ok? Turma, muitos de vocês já deram esse mate aí. Só que aqui tem um erro muito comum. Aqui muita gente aqui, olha, vai com dama em H7, tá? Não pode ir com dama em H7 porque o rei, ele foge, tá? Daí é fundamental que a dama sempre fique controlando essa diagonal aqui, ó. Então aqui, ó, o correto é você ir de bispo, ó. Cheque, tá? Ele é obrigado a ir para H8. Agora simplesmente eu dou um descoberto, né? Bispo na G6, cheque, rei G8 e dama H7, cheque, mate, tá? Esse é o padrão, tá? Uma combinação de bispo com dama. Mate Max Lange, tá? Vamos lá, vamos ver outro exemplo aí. Pausa o vídeo aí, tá, turma? E tenta resolver aí, ó. Olha que interessante aqui, ó. Tá? Vamos encontrar esse padrão aí, tá bom? Dama na 5, cheque. Única. Dama A6. Dama na D8, cheque. Rei A7. E novamente aqui, né, turma? Se você for com a dama, o rei vai ter uma fuga. Não funciona. Você tem que ir de bispo. Por quê? Porque a dama precisa controlar essa diagonal para que o rei não fuja. Tá? Não tem um escape aqui. Então você vai de bispo, né? Bispo na B8, cheque. Olha a importância da dama ficar quietinha aqui, ó. Tá? O rei vai para 8 e você sempre vai ter um descoberto, né? E aqui agora mate em 2, né, turma? Bispo na C7, cheque. Rei A7, única. Dama B8, cheque. Mate. Vamos lá, hein? Vamos ver mais um exemplo aí. Esse exemplo aqui, turma, um pouco mais elaborado, tá? Aqui você vai ter que pensar um pouquinho a mais. Por quê? Porque, na verdade, turma, eu preciso da minha dama aqui, controlando essa casa, para que esse bispo dê cheque ali e eu chego no meu padrão de mate. Tá certo? Só que tem um problema. Minha dama não vai ali agora. Então eu vou ter que fazer uma jogada de manobra para que minha dama controle aquela diagonal. Vamos lá, hein? Pausa o vídeo e tenta encontrar. Pronto? Vamos lá. Dama na H4, cheque. Rei G8. Observe que agora, se eu for de bispo, meu rei vai ter uma fuga, né? Então aqui eu tenho que ir de dama, tá? E assim que ele jogar o rei F7, agora sim, turma, eu queria minha dama exatamente nessa casa. Olha que bacana. Então aqui dá uma rezinha aqui, né? Dama na H5, cheque, rei G8, tá? E aqui um padrão, né? Cheguei no meu padrão, olha só. Agora é só dar o cheque de bispo. Por quê? Porque a dama está controlando essa diagonal, onde o rei poderia fugir, né? Ele joga sempre o rei na frente do bispo, tá? E aqui você dá uma rezinha aqui, dando um descoberto, né? Bispo G6, cheque, rei G8, dama H7, cheque, mate. Vamos lá, hein? Vamos conhecer um outro padrão aí, beleza? O mate de Morphy. Mate de Morphy, turma, o padrão é um bispo ou uma dama nessa diagonal, tá? E uma torre nessa coluna. Então é sempre dar uma rezinha com essa torre aqui, ó. Então vamos fazer o padrão aqui, ó. Mate. Olha só, não tem saída, tá certo?
Vamos ver exemplos aqui. Olha que interessante aqui, ó. Pensa comigo, turma. Se esse cavalo não tivesse nessa casa, eu poderia jogar a torre nessa casa, né? O rei iria para A8, aí eu daria uma rezinha com a minha torre e esse bispo aqui daria um mate ali, ó. Tá certo? Meu bispo daria o mate ali. Deixa eu só tirar essas setas aqui. Então vamos tentar enxergar esse padrão aí, tá? O que eu tenho que fazer para minha torre dar cheque em B7? Quem está atrapalhando? O cavalo. Então, se eu tirar esse cavalo daí, eu ganho o jogo, né? Então, simplesmente aqui, olha, dama na A6, tá? E aqui, ele é forçado a tomar minha dama. Por quê? Porque eu estou ameaçando mate 1 aqui, né? Com dama protegida aí, ou pelo bispo ou pelo cavalo. Então, assim que ele toma, né, a minha dama, agora sim, eu consegui o meu primeiro objetivo, né? Que era colocar a torre na B7, cheque. Rei A8, e aqui simplesmente, né? Torre captura B6, dando aí o mate de Morphy. Bacana, né? Esse é um padrão também muito interessante, tá bom? Vamos ver mais um exemplo aí, ó. Mate ópera. Por que leva esse nome? Por causa daquela famosa partida, né? Mate da ópera, né? Na minha série Grandes Mestres, né? Da história dos campeões mundiais, eu fiz questão de gravar o vídeo do mate da ópera de Morphy, né? Com mais detalhes, com mais profundidade. Recomendo o vídeo aí no meu canal, tá, turma? Essa série Grandes Mestres aí, para quem quer estudar principalmente estratégia, recomendo assistir esses vídeos aí, tá legal? E chama mate ópera justamente por causa do mate da ópera, tá certo? É sempre uma combinação de torre com bispo, tá? Só que não é nas casas dos cantos, né? Nem coluna A, nem coluna H, tá? Não são nessas colunas, são colunas mais centrais, tá bom? Colunas mais centrais. Vamos lá então, turma. Primeiro lance aqui top, ó. Dama na C8 cheque. Né? Forçado, né? Dama captura C8. E aqui agora eu dou um descoberto, né? Com bispo na E6, cheque duplo. Né? Não pode bloquear ali com o cavalo e nem capturar meu bispo, porque são dois cheques, né? Assim que ele joga rei D8, simplesmente torre na C8 mate. Então essa é a combinação de bispo com torre, né? Bispo com torre. Vamos ver outro exemplo aí, ó. Olha só que bacana, turma. Aqui já está quase pronto o mate, né? É um algoritmo de quê? Bispo com torre. Então, não importa que eu sacrifique a minha dama, eu vou chegar no mate, né? Já encontrou aí, ó? Dá uma pausa e tenta resolver. Vamos lá. Dama E8 cheque. Bispo captura E8 única. E agora, torre captura E8 cheque, matei. Então é a combinação, né? Mate ópera, de bispo com torre. Vamos ver mais um exemplo aí. Já entendeu o padrão? Olha só que bacana. Ali já está quase pronto, né, turma? A torre lá na D8, checkmate. Porém não é mate por causa de quem? Por causa do cavalo. Então se esse cavalo não estiver mais aí, eu dou meu mate. Eu posso pagar o preço, né? Não importa que seja um sacrifício de dama. Dama captura C6 cheque. Tá? Aqui ele praticamente tem que tomar, né? Porque se jogar o rei F8, eu também dou mate de torre. E aqui ele tomando a dama, né? Novamente aí, torre na D8 mate. Era exatamente essa posição aqui, dessa torre com esse bispo, no mate da ópera do Paul Morphy, né? Que jogou essa partida lá contra o Conde Izohar, né? E o Duque de Brunswick, né? Durante a apresentação da ópera, né? De Mozart. Beleza? Vamos lá, hein? Só para lembrar aí, tá? Mate de Rete. Esse mate é fino, né? Esse mate é lindo, né? Esse mate é lindo. Vamos entender o padrão aí. Agora é uma combinação de torre com bispo, novamente, só que agora quem dá o mate, turma, é o bispo, tá certo? Quem dá o mate é o bispo. Então começando com um sacrifício de dama lá em cima, olha. Dama na D8 cheque, rei captura D8. Agora bispo na G5 cheque, duplo, tanto a torre quanto o bispo dá cheque, né? Olha só que interessante, turma. Rei C7, então bispo D8, cheque mate. E se o rei fosse para, vamos movê-lo aqui, para E8, aqui seria mate ópera, né? Eu simplesmente jogaria a torre lá em cima, olha.
Então é a combinação de bispo com torre, né? Eu tanto posso dar um mate de torre, dependendo para onde o rei vai ser movido, né? Como eu posso, né, dar aqui o mate de bispo, né? Olha que top. Bispo na D8, mate. Que é o famoso mate de rete. Ok? Vamos ver outro exemplo aí de mate de rete, ó. Olha só. Eu preciso do rei preto nessa casa aqui, ó. Por que é interessante conhecer os algoritmos, né, os padrões? Porque você faz jogadas para trazer o rei para entrar nesses padrões, tá? Vamos lá, ó. Dama na D8. Estou forçando o rei ir para rei capturar D8. Por quê? Porque eu estou com o bispo aqui de casa preta, ó, tá? De casa escura. E o rei agora está na casa escura. Então, qualquer lugar que eu jogar meu bispo agora, seja para a direita ou para a esquerda, eu chego nesse mate, ó. Cheque, duplo. Torre e bispo estão dando cheque. Única, rei E7. Né? Bispo na D8, cheque, mate. Ok? E se eu jogasse aqui o meu bispo aqui, olha que bacana, turma. Tão forte que é o cheque duplo, né? Bispo na G5, cheque. Tá? Aqui, rei C7 seria única. E aqui, bispo na D8, novamente, cheque mate. Então, mate de rete, né, turma? Dependendo da posição, das peças que estão cercando, você pode dar tanto para a direita como pela esquerda a primeira jogada. Tá bom? Também é um mate muito poderoso, muito forte esse mate aí. Tá? Um terceiro exemplo aí, ó, de mate rete. Um pouco diferente, tá, turma? Um pouco diferente. Tá certo? Olha só. Esse cavalo aqui, ó. Esse cavalo é o problema, né? Que eu preciso da torre atacando o rei aqui, ó. Tá? Da torre atacando o rei. E eu não posso jogar o bispo aqui agora, né? Como eu não vou ter cheque duplo, o cavalo pegaria. Esse cavalo pegaria meu bispo. Então aqui, novamente, é uma desviação, né? Dama na H7, cheque. Tá? Cavalo captura H7. Tá? Era o que eu queria, né? Então agora simplesmente bispo na E5, cheque. O cavalo não pode tomar o bispo, por quê? Porque tem cheque de torre, né, gente? É cheque duplo, ok? Cheque duplo, tá? Um único lance, rei H6. E novamente aqui, né, bispo na G7. Um lindo checkmate de rete aí. Tá bom? Fino. Muito bacana. Mate de Vukovic é um mate que acontece mais nos finais de partida, né? Com um peão, torre e cavalo. Então eu preciso de um cavalo fazendo oposição ao rei, tá? E se eu conseguir colocar uma torre aqui protegida, né? Na cara do rei aqui, um beijo fatal aqui, né? Eu dou o mate, né? Que seria esse mate aqui, ó. Torre na E7, cheque mate. Esse é o mate de Vukovic. Aliás, turma, só uma observação, Vukovic tem um livro espetacular, A Arte do Ataque, tá? Recomendo aí, se você encontrar esse livro aí, pode adquirir que vale a pena, tá? Sensacional, é desse mestre aí, tá bom? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Olha essa posição, aqui, ó. Então eu preciso, né? Eu já tenho aqui, ó, o cavalo em oposição ao rei, né? Separado por uma casa, tá certo? Porém, ainda, turma, eu não posso trazer a torre aqui para F7, tá? Porque o rei captura. Eu precisaria avançar esse peão. Qual que é o problema de avançar esse peão? A torre vai capturar, ok? Então, simplesmente aqui, turma, dama na B4, cheque, tá? Dama na B4, cheque. O rei não tem como mover, então eu estou obrigando a torre a sair daquela linha, né? Da linha 6, olha só. E assim que a torre captura, simplesmente avança o peão. Eu não tenho como evitar esse mate aqui, tá certo? Não tem como evitar. Aqui as pretas, né, poderiam ficar te dando peça, né? Te dando peça aí, né? Mas vamos supor que ele faz um lance aí qualquer, né? Um cavalo aqui, ó. Novamente aqui o padrão, ó. Cheque, mate, tá? O cavalo, ele cerca essas duas casas, né? E o rei não tem como sair lateralmente aí, tá bom? Vamos ver aqui mais um exemplo, o mate de Vukovic, tá? Olha aí, olha, que bacana que é conhecer o padrão, né? Que bacana que é conhecer o padrão. Eu preciso jogar o cavalo nessa casa, tá certo? Forçando o rei a ficar em oposição ao cavalo. Preciso avançar esse peão e novamente dar mate com a torre aqui em F7, tá certo?
Então, começa aqui com um belo sacrifício de dama, né? Dama captura G5, tá? Peão captura G5. Cavalo F6 cheque, tá? Aqui, se rei H8, já tem um mate árabe, né? Lembra do mate árabe do primeiro vídeo? Olha como que é bacana conhecer o padrão, né? É um mate com rei no canto, tá? E uma combinação de torre com cavalo, torre protegida com cavalo. Então, meu adversário, o que ele vai fazer aqui? Vai jogar o rei F8, né? E aqui simplesmente, né, turma? E6. Não tem como parar esse checkmate de torre em F7, tá? Vamos fazer qualquer jogada aí, né? Qualquer jogada, né? Agora torre na F7. Checkmate, tá? Esse é o famoso mate de Vukovic. Ok? Beleza? Bom, vamos lá. Acho que acabaram os padrões, né? Não, ainda falta aqui, tá? O mate de Pillsbury. Turma, esse aí foi um grande mestre passado, infelizmente. Morreu muito novo, né? Harry Nelson Pillsbury. Na minha opinião, ele poderia ter sido campeão mundial, tá? Depois pesquisa sobre ele. Baixa as partidas de Pillsbury, que é fantástica, tá? Um jogador, assim, super agressivo, combinações geniais, a la Morphy, a la tal, ok? Vale a pena conhecer o Harry Nelson Pillsbury. Então esse mate aqui é dele, tá? É uma combinação, né? De bispo com torre, né? Abrindo a coluna aqui, ó. A coluna central do rock ali, ó. Olha só. Dama captura F6. G captura F6. Torre na G1 cheque. Rei H8 única. Bispo captura F6 checkmate. Esse é o padrão, tá, turma? A coluna central aqui do rock, né? Fica aberta. O bispo dá cheque e a torre cerca o rei aqui, tá certo? Vamos ver aqui mais outro exemplo, olha, exemplo plástico. Lembrando, né, assim, gente, sempre parando o vídeo e tentando fazer o exercício aí, tá? Olha só, aqui só não é mate, turma, porque o bispo está na H6. Então nós vamos ter que manobrar esse bispo para F6 aqui, tá certo? Torre na G1 cheque, rei H8, bispo na G7 cheque. Essa manobra é para trazer, né, o bispo para F6. Rei na G8. Bispo captura F6 cheque. Observa que o cavalo não pode tomar o bispo, nem a dama, porque é o quê? É cheque duplo, né? É cheque de torre, perdão, é cheque descoberto, olha. Tá vendo? A única que é colocar a dama na frente, prolongando aí o mate, e torre captura G4, cheque mate. Vamos ver mais um exemplo aí. Opa. Finalizamos, turma. Deixa eu ver aqui se tem mais um. Não. Começamos com o mate da besta aí. Isso aí, turma, tá? Novamente aí, pratique, tá? Repasse os vídeos, tente fixar os padrões. Já falei no primeiro vídeo da importância, né? Quando eu conheço os padrões, e toda partida que você jogar, pode ter certeza que um padrão ou outro começa a se formar. E o bacana de você conhecer esses padrões, esses algoritmos aí, é você trazer o adversário, né, para cair neles aí. Tá legal? Agradeço a todos aí mais uma vez a atenção. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no meu canal, dê essa força aí, tá? E ative o sininho aí para o próximo vídeo, tá? 30 padrões de mate, parte 3. Já está em andamento aí. Obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo, turma.